Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas por fortes turbulências registradas em um voo da Singapore Airlines que viajava de Londres a Singapura. A empresa não especificou quantas pessoas ficaram feridas nem a gravidade dos casos, além de não detalhar se a vítima era um passageiro ou membro da tripulação. O voo, operado por um Boeing 777-300ER, tinha 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo. De acordo com a companhia aérea, o voo registrou fortes turbulências e teve que ser desviado para Bangkok, na Tailândia, onde aterrissou na tarde local desta terça. A empresa indicou que trabalha com as autoridades na Tailândia para proporcionar atenção médica e enviou uma equipe à capital do país do Sudeste Asiático para entregar qualquer ajuda adicional necessária. Uma turbulência que chegou de repente, deixou vários passageiros feridos em um voo que vinha de Madrid para São Paulo no início da semana. Duas mulheres que se feriram mais gravemente tiveram que ser operadas e ainda estão no hospital. Mas que tipo de turbulência é essa que os radares não detectam e que pode causar muito estrago? Nossos repórteres em São Paulo e Inglaterra explicam agora para você o que aconteceu no voo 8065. Respingos de sangue, buracos no teto, passageiros feridos. Estas são imagens inéditas, feitas depois de uma turbulência assustadora. Pânico. Foi muito forte. Falei, acabou, vou morrer agora, não tem outro jeito. Eu apertei a mão dela e falei para ela, segura, o avião tá caindo, a gente vai morrer. Na noite de domingo passado, o Airbus 330 da TAM decolou do aeroporto de Barajas, em Madrid, rumo a São Paulo. O voo 8065 seguia tranquilo, até mais ou menos metade do trajeto. Mas tudo mudou por volta de 00:30, hora de Brasília, da segunda-feira, 2 de setembro. O avião ele deu uma queda, não sei precisamente de quanto, mas uma queda livre. E quando ele sustentou, ele como se tivesse batido em algum lugar, o chão, por exemplo. Ele já vinha chacoalhando ou de repente ele caiu? Não, foi tudo de repente, né? Não vinha chacoalhando não, achei que ia morrer. Então eu só me ajeitei na poltrona e estava esperando o final. Tinha muita gente sangrando, tinha gente com fratura. Eu fiquei imaginando que o avião nem conseguiria chegar. Vocês acharam que tinha danificado a estrutura? Eu achei que tinha danificado a estrutura pelo impacto muito forte. O Airbus precisou fazer um pouso de emergência na capital do Ceará. Nós temos 4 passageiros feridos com mais gravidade, com vida de braços quebrados, ok? Temos outros com cortes vaiados, cortes na cabeça, no rosto. Entre os feridos estavam a funcionária pública Luciana Mello e o marido, o
pedreiro Newton, que voava pela primeira vez. Ela bateu o rosto. Ele quebrou uma costela. Quando eu despertei, ele já estava no chão, gritando de dor. Bem, pelo amor de Deus, não vai morrer todo mundo. Eu falei, vai mesmo. E eu bati com a cabeça assim no teto. Quando eu voltei, eu já caí sentada na outra poltrona. Parecia que estava sacudido. Tremia, subia. E a menina que estava no banheiro machucou demais. Nossa, tadinha. A menina é a colombiana Tatiana Indira, que fraturou a coluna. Ela estava bem ao lado da peruana Graciela Aguilar, que quebrou a clavícula. Foram as vítimas mais graves. Ainda internadas em Fortaleza, deram ao Fantástico sua primeira entrevista sobre o caso. Ela saía do banheiro, eu entrava. De uma hora para outra, o avião me golpeou. Bati contra o teto, a cabeça e as costas e caí no chão sobre os braços. A turbulência foi muito forte. A turbulência foi muito forte. Era como uma serpente veloz que corria e baixava e subia e que sacudia por todos os lados. Só me lembro de estar caída. De vez eram moças caídas. Vi tudo que caía. Senhor Nazaré. Senhor de Nazaré, não me abandone. Só isso eu disse. Isso pronunciei. Mas o que aconteceu para o avião despencar de repente? Num túnel de vento na Universidade de São Paulo, em São Carlos, conseguimos visualizar o efeito da turbulência. Aqui a gente está dentro do túnel de vento e aqui está fora. Aqui está fora, exatamente. Olha a quantidade de turbulência que tem aqui. Sem turbulência, com turbulência. Quer dizer, aqui a gente está vendo uma coisa que acontece na natureza. Exatamente. Aqui nós temos o vento numa velocidade, aqui fora em outra velocidade, e esse fluxo está no meio. Exatamente. Gira essa bagunça. Isso. Neste outro ponto do túnel, vemos a ação do vento sobre uma pequena asa. No caso aqui é uma asa curvada, está vendo que sofre variações, sobe e desce, é mais ou menos esse tipo de variação que estaria sujeito um avião sobre turbulência. O formato das asas é o que sustenta o avião. O ar passa por cima mais rápido do que por baixo. Por causa disso, o ar de baixo empurra a asa para o alto. É a força de sustentação. Em algumas situações, como dentro de uma nuvem de chuva ou perto de uma montanha, existem muitas variações de velocidade e direção do ar. A sustentação também muda e a aeronave balança. Isso é a turbulência. A sorte é que tanto as nuvens pesadas quanto as montanhas aparecem no radar do avião. Qual é a tática? Desvia, tá? Ou passa por cima, ou desvia lateralmente, ou evita. Mas existe um outro tipo de turbulência e essa o radar não pega. É a chamada turbulência de céu claro. Segundo o comandante disse aos passageiros, foi isso que aconteceu no voo que vinha de Madrid. A turbulência de céu claro acontece por causa de mudanças repentinas de pressão e temperatura no ar. Até a atmosfera se ajustar, equalizar essa temperatura novamente, ela vai fazer isso com movimentos de ar. E isso é turbulência. Atualmente, essa tendência é aumentar. Então, esse é uma das, vamos falar, os efeitos colaterais do aquecimento global. Agora que nós já vimos a teoria, vamos à prática. Na Inglaterra, o repórter Roberto Kovalik entrou num simulador de um grande jato comercial para enfrentar turbulência máxima. Esse é um simulador de um Boeing 737, um modelo diferente do avião que passou pela turbulência. Mas, segundo o nosso instrutor, a sensação aqui dentro é exatamente igual. O simulador de voo consegue reproduzir 9 níveis de turbulência. O nível 9 é a pior que os aviões geralmente encontram. Nosso instrutor e piloto, o Nash Daswani, conta que já enfrentou uma turbulência de nível 9 num voo real. Foi muito rápido. Foram literalmente 30 segundos e só. As coisas começaram a voar pela cabine. Estava no meio do jantar, as bandejas caíram no chão. Foi desconcertante, mas felizmente ninguém se machucou. Todos estavam em seus assentos. No simulador, é só apertar um botão e o aparelho começa a balançar. Parece uma estrada extremamente esburacada, ou que a gente está numa batedeira, num liquidificador. A turbulência que estamos enfrentando é igual à que atingiu o voo da TAM. É a chamada turbulência de céu claro, porque não há nada, como nuvens, por exemplo, que indique que ela vai atingir o avião. Você vê um belo e tranquilo horizonte e de repente a turbulência começa a balançar o avião. Não há nada no radar ou qualquer outra coisa. Você é pego de surpresa.
Nós já estamos chacoalhando aqui nesse simulador por uns 10 minutos e a sensação é muito desagradável, principalmente aqui no estômago, que fica balançando da direita para a esquerda, de cima para baixo. A sensação é terrível. Por mais assustadora que uma turbulência de céu claro pareça, nosso instrutor garante que é praticamente impossível que ela derrube um avião. A turbulência pode atrapalhar a direção, a velocidade e a altitude de um avião, porque ele fica balançando de cima para baixo dentro de bolsões de ar. Mas essas aeronaves são tão bem projetadas e construídas que os passageiros e os pilotos podem até se ferir, mas o avião não vai ser afetado nem vai perder a sua capacidade de voar. No Brasil, o professor de engenharia aeronáutica explica a única maneira de o passageiro se proteger: apertar os cintos, sempre. A única garantia que você pode ter é que você não vai sofrer um sério trauma, alguma coisa. Quanto mais você tiver seguro no teu assento, melhor. Ah, igual não tinha mais não. Acho que nem no banheiro mais eu não vou. Não tem como não, né?
lot of times people think of turbulence as the wind hitting the nose. This is Captain Stuart Walker. After more than 30 years of flying, he knows a lot about turbulence. And there's more than one type. We've actually got the winds coming from all different directions of the airplane. He's here to explain the main types of turbulence, how they impact your flight, and what he and you can do to get the smoothest ride. There's many types of turbulence that we can find out when we're flying, but the four main types are clear air turbulence, thermal turbulence, mechanical turbulence, and wake turbulence. Clear air turbulence is exactly that. It's clear, it's air, it's turbulent. Meaning it may look clear outside your window, then the plane starts to shake. Ideally, if we're traveling, we've got a nice tailwind, and if we've got the jet on our tail, we might have 150 knots of extra ground speed just because of that tailwind. But if the jet stream veers off, I'm going to lose some of that tailwind. And as I do, I change the dynamics of the airplane, and basically I can get a rocking motion, or I can get a large pitch up if it's a shear from another crossing wind. So what's happening here has a lot to do with jet streams, those invisible rivers of air that encircle the globe. And when they are bent and turned, they create shears in the air, and those pockets of shear are where we're finding that clear air turbulence. We've got 150 knots off the left wing, and all of a sudden it's shifting to a tailwind. We're expecting that it's probably going to have a little bit of a shear. But clear air turbulence is tough to predict, Walker says. Pilots rely on modeling, graphical displays on board, and information from dispatchers to try to avoid turbulent areas. The good news about clear air turbulence, though, is it typically does not last but a couple thousand feet. So if we just descend a couple thousand or climb a couple thousand, we can usually fly out of some of that rough air. Thermal turbulence is just the opposite of clear air turbulence. We can see it. That's because it's caused by rising warm air, or thermals, which can create clouds. Cumulonimbus clouds, the kind that carry thunderstorms, are the biggest concern. Typically, planes fly over most of the weather, but clouds can sometimes tower up into a plane's cruising altitude. So if our aircraft encountered, for some reason, flew into an area that had those towering clouds, what we would expect is we've got a lot of those vertical shafts either coming up or down, and so we're going to get some pretty violent movement on our aircraft. Not only that, but we might have those hailstones that might damage the aircraft or our engines. So for that reason, it's always best to turn around and fly around the weather. But dispatchers try to stop this scenario before it even happens by giving pilots a detailed flight plan, which contains in it a route that should avoid these weather systems. When I get the flight plan, I've got some of the same tools in my cockpit. When the weather changes and moves and shifts, I get the real-time information. And when I get that, I'm able to make much better decisions about my route of flight or my altitude. But don't worry if you fly through clouds on your next flight. I get a lot of people that sometimes ask, do you just avoid all the clouds? And the answer is no. When we have nice strata clouds, those clouds, if we fly through those, you probably wouldn't even notice. Mechanical turbulence has kind of a funny name, but it's exactly that. There's something mechanically in the way of that wind that's blowing. Down at lower altitudes, it might be trees, it might be buildings, it might be hills. Up at higher altitudes, it could be something a lot more than just the trees and the hills. It could be the Rocky Mountains. The Rockies can create what's called mountain wave. It happens when air blows over the mountains and falls down the other side, creating rotors of air that are then carried up into the jet stream, sometimes hundreds of miles from the mountains. If we're flying and we've got the Rockies over here and we've got that strong wind, with those rotors as they come up and they impact my aircraft, sometimes I'm going to see an increasing performance and then a decreasing performance of the aircraft. It might cause my aircraft to pitch up slightly and then back down. Typically, they're not as violent if I'm hitting them head on, but if I'm hitting them from the side, sometimes it can give you a good rocking motion. To try to avoid these situations, Walker says he communicates with air traffic control to learn of any reports of mountain wave before entering mountainous airspace. As a pilot, we're always concerned about mountain wave because just like clear air turbulence, it can just all of a sudden
be there and not there. But if we can fly at a lower altitude, we can avoid some of those rotors, or we can sometimes fly above that altitude and avoid them as well. Wake turbulence is something that we encounter when we come in for landing. It's something that comes naturally off of our wings. It's a byproduct of the lift on the wings. As that airflow directs the wind over and around, off the wingtip, we get these vortices that come off the wing, on both wings. And so you can actually see them trailing off at times. Think of it like the wake off of a boat. The vortices of air coming off the plane's wings tend to dissipate out from the aircraft. If we're following too closely behind another aircraft, that wake, instead of falling and dissipating down here, it stays active for a couple minutes and it can be blown back into our course. So if we're the aircraft following, we might encounter that wake turbulence and we get basically a little bit of a rocking. How much rocking depends on the plane in front. Typically, larger aircraft produce more wake. Still, this doesn't worry Walker much. The good news about wake turbulence is that all we have to do is adjust a couple, 50 feet, a little bit left or right, and we're out of it. Though pilots are working to keep the plane flying smoothly, Walker does have a few tips for flyers looking for the calmest ride. First, where you sit. If you are one of those that are fearful of turbulence, you know that actually sitting over the wing, maybe further to the forward part of the cabin, is going to be a slightly better ride than the back of the bus. Second, when you fly. Maybe book it in the morning. Typically in the morning, you don't have quite the heating and you don't have that thermal turbulence that we were talking about. And as every pre-flight announcement says, keep your seatbelt fastened. You never know when you may experience rough air.